Então, meus amores, vamos dar continuidade ao nosso estudo da playlist da salvação, as fases da salvação, e nós estamos nesta fase da justificação e vamos terminar essa parte final dos resultados desta justificação. No vídeo anterior, que eu não consegui terminar, nós estávamos vendo com relação que somos justificados mediante a fé depositada na obra de Cristo, unicamente essa fé depositada na obra de Cristo, e que isso nos traz o resultado, essa justificação nos traz o resultado de termos paz com Deus, nos reconciliamos com Deus, éramos inimigos de Deus e agora nos tornamos amigos, e mais do que amigos, nos tornamos filhos de Deus, e mais que filhos, nos tornamos herdeiros. Então a gente vai ver hoje essa parte de filhos e herdeiros, que são o resultado dessa justificação. Deus, na cruz do Calvário, não só nos deu o direito, de vermos a justiça dele, o amor dele, a misericórdia dele, Cristo, através do sacrifício dele da cruz, não só nos declarou justos, não só assumiu o nosso pecado, como nos declarou justos, justificados, salvos, livres da condenação eterna, livres da ira de Deus, que a gente vai estudar um pouquinho hoje, mas também nos deu o direito de sermos filhos de Deus, nascermos de novo, nos tornar filhos de Deus e herdeiros com Ele. Então, é muita coisa que a gente recebe com a justificação, é muita coisa que a gente recebe com a salvação. E a gente vem falando sobre isso para que no decorrer dos estudos, dos próximos estudos, fique muito claro que um filho de Deus não pode perder salvação. Não só não perde salvação, como ainda recebe de graça, por amor e misericórdia de Deus, muitas recompensas, muitas bênçãos, não tem palavras. As recompensas, a herança que Cristo é merecedor, nós também. Por isso a Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, Então, a gente vai dar continuidade aí lendo o capítulo 5 do livro de Romanos. Vamos só repetir o primeiro versículo para a gente pegar o contexto. Então fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É uma afirmação. Temos, depois de justificados, temos paz com Deus, porque agora já não somos inimigos, agora somos amigos, agora somos filhos. Tá dando para entender? Então, temos, é uma afirmação de Paulo, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Não existiria outro meio. Não temos paz com Deus por obras, por méritos próprios, porque somos boas pessoas, porque fazemos bem para os demais. Não, é só por intermédio de Jesus Cristo. Só por intermédio dele. E aí continua assim: por intermédio de quem, o próprio Senhor Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Ou seja, que graça é essa que nós estamos firmes mediante a Cristo? A graça da salvação, a confiança da salvação, a certeza da salvação.
a esperança da salvação, que em breve estaremos com Deus, que não importa aquilo que façamos, não importa aquilo que somos, porque somos pecadores que estamos sendo moldados, somos pecadores que estamos sendo convertidos todos os dias, somos pecadores que estamos sendo trabalhados por Deus todos os dias até a volta de Jesus ou até a nossa morte, né? Como fala lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para cumprir até o dia de Jesus Cristo, até a volta dele, até o arrebatamento, até a nossa morte. Então estamos sendo transformados dia a dia, conversão todos os dias, e a santificação e crescimento espiritual, enfim, estamos sendo moldados para nos transformarmos à imagem do nosso irmão mais velho, que é Jesus. Então nós temos acesso a essa graça pela fé. Pela fé no que Cristo fez, nós cremos que seremos exatamente igual a Ele, porque Deus nos prometeu isso. Foi para isso que Ele nos escolheu. Este foi o propósito dele, nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Lembra do nosso vídeo que a gente falou? Acho que eu já postei, não sei. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito de ser transformados todos os dias à imagem de Cristo. Então todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Que propósito é esse? Nos transformarmos à imagem de Cristo. Então todos os dias Deus tem trabalhado na gente. E essa é a nossa esperança. Olha só, que nós vamos um dia estar diante da glória de Deus e que nós mesmos seremos a própria glória. Nós mesmos seremos transformados à glória, ao mesmo corpo, à mesma imagem de Cristo. E olha só o que fala aqui. Então temos esta graça pela qual estamos firmes e não decaímos da graça, não desanimamos, não perdemos essa graça da salvação, este dom imerecido da salvação e da justificação. É impossível que o nosso status de justos, de salvos, se volte a ser um status de condenado. É impossível. Por isso Paulo fala, pela fé, essa graça na qual estamos firmes, recebemos pela fé essa graça, essa salvação na qual estamos firmes, e daqui ninguém nos tira, daqui ninguém nos arrebata. E isso vai ser assunto dos nossos próximos vídeos. Quem nos separará do amor de Deus? Nada, nem ninguém. Então ele fala, estamos firmes nessa graça, nesse dom da salvação. A gente ganhou ele, Deus nos deu, Deus não tira, Deus nos deu. E Deus nos deu porque nós éramos muito bons? Não, Deus nos deu quando ainda estávamos em pecado, quando ainda éramos inimigos dele. E é o que a gente vai ler aqui, olha só. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, né? De estarmos diante da glória dele e sermos igual a Cristo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso aqui, mas isso aqui também eu não vou entrar muito em detalhes nisso, porque a gente vai falar mais nisso quando a gente entrar na justificação, na santificação. Mas lembra do que a gente estudou? Todas as coisas cooperam para o bem, né? Para o bem. Que bem é esse? Nos transformarmos à imagem de Cristo. Então, aqui Paulo está dizendo que junto com a salvação, com a justificação, com essa graça, com a fé, com o arrependimento e com tudo que a gente recebe no dia que a gente é salvo, a gente também recebe a alegria de poder passar por tribulações, de passar por lutas, por perseguições, por amor a Jesus. Porque se nosso irmão mais velho passou, nós também passamos. Assim como ele venceu, nós também vencemos. Tá dando para entender? Então, isso aqui é um assunto, eu não quero focar muito nisso, porque isso aqui é um assunto para 2, 3 vídeos. E eu não quero focar nessa parte agora, tá? Mas nós recebemos também, quando somos salvos, o direito de sofrermos por Cristo. A alegria e o prazer de sermos desprezados pelo mundo por causa de Cristo. Às vezes a gente
até se entristece quando a gente é injuriado, perseguido, quando desprezam a gente. Nosso lado humano sente, né? Mas o nosso espírito se alegra, porque estamos fazendo um bom trabalho. Quando as pessoas nos desprezam, quando as pessoas falam mal, quando as pessoas nos caluniam, quando elas desprezam aquilo que estamos pregando, está acontecendo exatamente o mesmo que aconteceu com Cristo, com Paulo, com os discípulos. E isso só tem o prazer de receber essa honra de sofrer desprezos e calúnias por amor de Jesus? Só os filhos. Só os filhos têm direito. Porque o mundo persegue os filhos de Deus. O mundo não está nem aí para quem não é filho de Deus. Então até nisso a gente se gloria de poder sofrer por amor do Senhor Jesus. Isso é uma glória, gente. Claro, é fácil? Claro que não, é o que eu falei agora. Nosso lado humano sofre, mas o nosso espírito se alegra. Então, mas a gente vai falar isso mais pra frente. Então ele vem e fala assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que eu falei no vídeo anterior, no dia do nosso novo nascimento, no dia da nossa justificação, no dia que nós ouvimos o Evangelho e o Espírito Santo vem e faz... abre os nossos ouvidos. Então, nesse dia, o amor de Deus é derramado sobre o nosso coração. Imagina, transformou, era um coração de pedra. E agora, Deus transforma num coração de carne e derrama sobre nós esse amor, este amor que não confunde, essa esperança que não confunde, essa certeza desta graça, desta salvação na qual estamos firmes, que não confunde. Filho tem certeza que é filho. Filho tem certeza que não perde salvação. Filho não fica angustiado. Ai, será que eu vou ser salvo? Ai, mas e será que eu não vou pro inferno? Ai, eu tenho medo do inferno. Ai, hoje eu orei muito, então hoje eu estou salva. Ai, hoje eu fiz tão pouco, hoje eu não fiz quase nada. Hoje eu me enfureci, hoje eu fiquei com raiva, hoje eu fiquei brava, hoje eu discuti. Hoje eu não orei, hoje eu não meditei na Bíblia. Hoje, então eu acho que se Jesus voltar eu vou pro inferno. E se eu morrer eu vou pro inferno. Não, filho de Deus não vive assim. Assim vivem os filhos do diabo. Os que aprendem o falso evangelho e que creem na doutrina de demônios ensinada por falsos profetas. Desculpa, gente, é duro falar isso? Sim, é duro, mas é a verdade. A esperança de quem é salvo, a esperança de quem é filho de Deus não confunde. A gente não vive angustiado, a gente não vive com medo, a gente não vive, ai, se eu fiz, se eu não fiz, eu vou pro céu, eu vou pro inferno, ai, mas e se na última hora eu perder minha salvação? Ai, não, nada disso. O filho de Deus vive em paz, feliz e contente porque sabe que não pode perder a salvação, porque entendeu o que Cristo fez na cruz e creu e por isso recebeu a justificação. E outra, nós não confiamos em nós mesmos, porque a salvação é justamente não confiar na gente. A salvação não é colocar a fé na obra de Cristo. Cristo cumpriu. Cristo fez no meu lugar. Tudo que ele fez, ele me deu. Então ele foi obediente, então eu também sou. Quando Deus tratou, como a gente viu nos vídeos anteriores, Cristo como culpado lá naquela cruz, ele tratou Cristo culpado naquela cruz para me tratar como inocente agora. A troca. Ele foi o desobediente, né? Ele foi o culpado, ele era a Aline na cruz. E a Aline é como o Senhor Jesus agora. Eu assumi a santidade dele, eu assumi tudo que ele cumpriu na cruz do Calvário, toda a lei que ele cumpriu e se tornou maldito no meu lugar, e morreu naquela cruz para me dar a justiça e a santidade dele. Então eu não confio na minha justiça, eu não confio na força do meu braço, eu não confio na minha santidade, eu confio na dele. E se ele disse que ele é fiel para me guardar, ele disse que é fiel para me santificar, ele disse que está trabalhando em mim, que ele é fiel para terminar a obra que ele começou em mim até Jesus voltar ou até a minha morte, eu creio nisso, então eu vivo em paz, por isso eu estou firme nessa graça.
E esse amor de Deus é derramado no nosso coração. Inclusive, eu até falava sobre isso numa meditação da live com meu marido. E eu dizia que é justamente isso que os falsos profetas e os falsos crentes, seja por ignorância, ou seja por burrice, ou seja por ser coração duro e não querer ouvir a verdade, por que eles não entendem? Porque eles se apegam tanto a obras para ser salvo, e aí eles dizem que a gente, esses aí que pregam salvação pela graça dizem que não precisa fazer nada e que tá salvo, oba-oba, né? O que não é o que a gente ensina, ao contrário, que é justamente o que eles não entendem, é que quando nascemos de novo, o Espírito entra na nossa vida, junto com o Espírito, o amor de Deus é derramado. O coração era de pedra, agora é de carne. O amor de Deus é derramado. E junto com esse amor vem a gratidão, vem a obediência, vem o amor e a gratidão ao que Cristo fez, e vem o desejo de querer agradar a Deus, vem o pacote completo das boas obras. E é isso que eles não entendem. Então, mas também não adianta querer ensinar, explicar, porque não adianta, gente. Falso profeta não adianta querer ensinar, não adianta querer falar, porque eles nunca vão aceitar, por isso tem o nome de falso profeta. E os que seguem à risca e obedecem a cegueira espiritual dos falsos profetas também não adianta, gente. Não adianta. Tu querer falar, insistir, não adianta. Eles vão continuar no erro. E só nos restaurar para que em algum momento o Espírito Santo faça a obra e justifique eles. Mas, sinceramente, a gente tem que fazer a nossa parte, mas não adianta insistir. Como é que eu vou dizer? A gente fala, mas quando as pessoas, é como Jesus falou um dia para os discípulos, né? A gente não sabe quem é filho, a gente tem que falar para todo mundo, mas tem aquelas pessoas que a gente fala, e elas só desprezam e rejeitam. Jesus falou que para essas pessoas que rejeitarem, né, a pregação do evangelho, então elas não estão rejeitando a gente, elas estão rejeitando a ele mesmo, né, a verdade. Para seguir numa seita, no engano, na mentira, enfim, seguir a homens, elas desprezam a Cristo e a verdade. Então Jesus falou, quando vocês forem num lugar assim e falar e eles não quiserem, bate as mãos, sacode os pés e vai embora, não adianta. Então não adianta, enquanto essas pessoas não tiverem o novo nascimento, não tiverem o amor de Deus derramado sobre os corações delas através do Espírito Santo, elas nunca vão entender, né? Então a gente só ora para que esse dia chegue, né? Então, o que estiver ao nosso alcance a gente faz, mas também a gente não pode ficar insistindo e se frustrando, né? Porque não depende da gente. Então ele fala, então esse amor é derramado no nosso coração pelo intermédio do Espírito Santo que nos foi outorgado, porque Cristo, olha só, por que salvação não se perde, né? Não é disso que a gente está falando, dos resultados da justificação, que é a salvação eterna. Então ele fala assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos débeis, fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha só, deixa eu só explicar. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos espiritualmente, ou seja, mortos, né, ou éramos incapazes, a tradução correta aqui desse fraco, no original é incapazes. Então é assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos incapazes espiritualmente, morreu a seu tempo pelos ímpios, morreu pelos pecadores. Olha só, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, quando nós ainda éramos mortos espiritualmente, incapazes de abandonar pecado, incapazes de escolher pelo que é bom, Cristo morreu por nós. Olha só, gente, vocês entenderam o que eu acabei de falar? Não é que nós abandonamos pecado, nós nos tornamos boas pessoas, nós queríamos muito a Deus, decidimos abandonar o pecado, decidimos frequentar uma igreja, decidimos fazer boa obra, aí Deus olhou do céu e falou,
Agora ela merece ser justificada, agora ela merece ser salva, porque agora ela está se esforçando para ser boa. Então, por ela, Cristo vai morrer. Eu juro que está escrito na tua Bíblia igualzinho que está na minha. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, ainda éramos incapazes de abandonar pecado, de escolher pelo que era bom, morreu a seu tempo pelos ímpios, pelos pecadores. Então nós ainda éramos pecadores, nós ainda éramos incapazes de escolher por Deus, e Cristo morreu por nós. Vocês estão entendendo o porquê que não dá? Ai, gente, ai, meu Deus, me dá sabedoria. Gente, é só pensar um pouco, vamos lá. Se eu estava condenada, era inimiga de Deus, inimiga de Deus, condenada ao inferno, odiava Deus, não queria saber de Deus e nem da cruz de Cristo. Estava em delitos e em pecados, no meu mundinho. Todo ser humano, né? Deus, na misericórdia dele, na graça dele, me salva, me justifica, manda o filho dele morrer quando eu ainda era pecadora, eu era uma basura, eu era lixo, eu era pó, eu era verme, eu era nada, inimiga. Cristo morreu por mim, para me salvar. Por que eu agora perderia a salvação se eu peco, se eu faço alguma coisa errada, se ele me salvou quando eu estava fazendo tudo de errado? Dá para entender? Se ele não me escolheu, ele não me salvou porque eu era boa, ele me salvou e me escolheu quando eu ainda não valia nada, quando eu ainda era uma pecadora, assinado embaixo. Ele me salvou. Por que agora, se eu cometesse alguma falha, eu perderia essa salvação? Não tem lógica. Vocês estão vendo que o evangelho é pensar, é lógica, é raciocinar, é pensar. Se eu era pecador, ele me salvou, por que agora ele vai me mandar para o inferno de novo se eu cometer uma falha, um pecado? Se ele sabe, nós estamos... Claro, isso não me dá liberdade para viver no pecado, mas eu estou falando da segurança dessa salvação, da segurança do resultado dessa salvação, dessa justificação, que é eterna. Não tem lógica. Se ele me salvou quando eu era pecadora, por que agora, se eu pecar, ele vai me mandar de volta para o inferno? Não tem lógica. Vocês conseguem entender? Ai, que o Espírito Santo convença vocês, porque me falta palavras, gente, para demonstrar com mais clareza. Olha só, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Vamos explicar isso aqui. Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, ímpios, mortos espiritualmente, né, incapazes espiritualmente, morreu por nós. Aí Paulo vem com um exemplo. Dificilmente alguém morreria por um justo. Difícil acontecer. Não impossível. Tu vê aqueles exemplos, né? Tem mães, né? Que nem essa semana eu vi um vídeo muito assim emocionante. Uma criança estava se afogando, sendo arrastada por uma enxurrada, indo para um bueiro, ia morrer afogada. A mãe não sabia nadar, se jogou e foi junto para tentar salvar o filho. Então, ainda dentro da graça comum de Deus, dentro do amor comum, pai, mãe, filho, ainda existe isso. Que uma mãe seja capaz de se lançar na morte para tentar salvar o filho. Acontece? Difícil, mas ainda acontece. Nesse pequeno espaço de pai, mãe e filho. Ainda acontece. Difícil, mas acontece. Outro caso, por exemplo, estes heróis, esses soldados que vão para a guerra, né? Que eles vão lá para morrer pela pátria.
E eles têm um código de conduta que se um companheiro for ferido, eles não deixam o companheiro ferido, eles voltam para resgatar, mesmo arriscando a sua vida. Que a gente vê isso muito em filme, e isso em países muito patriotas, né? Aqui no Brasil, mas países muito patriotas, como em Israel, como os Estados Unidos, né? Então esses países muito patriotas, eles têm lá os mural de heróis de guerra, né? Ó, esse aqui morreu pela pátria, esse aqui morreu por salvar um colega, um bombeiro, né, que faz isso a gente vê, né, acontecer. Às vezes os bombeiros, quando sabe que tem gente lá dentro, então eles arriscam a vida, né, para entrar lá. Se eles acham que ainda tem condições, eles entram. Às vezes acontece a tragédia que eles salvam e acabam morrendo, né, porque eles entram, eles fizeram um juramento de salvar, né? Então eles entram, eles têm esse juramento, tá? Então, Paulo tá dizendo, dificilmente alguém morre por um justo. É difícil acontecer, mas ainda assim, dentro dessas poucas possibilidades, ainda acontece. Mas, Paulo tá dizendo aqui, dificilmente alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom se anime alguém a morrer, né? Pode ser que por alguém bom, alguém se anime a morrer, né? O caso de uma mãe e tal, enfim. Mas alguém morrer por pecadores? Morrer por inimigos? Porque era o que a gente era, inimigo de Deus. Sabe o que? A gente odiava Deus. Sabe o que? A gente crucificou a Cristo. E crucificaríamos de novo, sabia? E crucificaríamos de novo. Se Cristo descesse hoje na terra e pregasse a verdade que a gente prega, né? A verdade que ele pregou naquela época, nós crucificaríamos ele de novo. O homem, eu digo nós, a raça humana, nós mandaríamos, mata, crucifica. A gente faria isso, assim de mal a gente é. Pois é. E foi por esse bando de gente má que ele morreu. Quando a gente ainda odiava ele. Engraçado. Ele morreu por um bando de gente má, crendo, sabendo que esse bando de gente má um dia o amaria como ele é. E mais, seria exatamente como ele é. Ai, meu Deus, gente, como eu desejo que vocês entendam isso. O amor de Deus morreu por um bando de pecador que odiava ele, sabendo que depois esse bando de pecador o amaria com todas as forças, com toda a alma, com todo o entendimento, e seriam igualzinho eles, estariam com ele por toda a eternidade. Esse foi o presente de Deus. Deus falou assim, meu filho, eu vou te dar esse bando de pecador aí. Resolve o problema. Pai, eu quero eles. Mas eles te odeiam. Me odeiam a mim, vão te odiar a ti também, filho. E eles vão mandar te crucificar. Faz parte do plano. Tá bom, pai, não tem problema. Não tem problema. E ele me amou. Por amor, ele me amou. E a vida entregou. Tem uma canção que fala sobre isso. Por amor, sua vida entregou. Não tem problema, pai. Eu vou morrer por todos eles porque eu não tô enxergando eles agora assim como pecador que eles me odeiam e querem me matar. Não, eu já tô enxergando eles, pai, como eles vão ser, a própria glória, a própria beleza. E aí nós juntos todos vamos te glorificar, pai. É só nisso que eu penso. Esse era o propósito, o desejo do coração de Jesus. Por isso que ele passou por tudo que ele passou. Tô lendo um livro, gente, pensa num livro, redenção aplicada. Eu vou falar desse livro um dia pra vocês. E, gente, que livro. Falando que Cristo não só
Não foi a cruz de Cristo, não foi só, né, aquilo como a gente já estudou sempre, não foi só ali o que se via, os pregos, tal, a dor realmente de tudo que ele ia passar, a ira de Deus, a separação de Deus, não sei como é que explicar o físico, mas Cristo não só se dispôs fisicamente, essa é a maneira melhor de explicar, ele não só se dispôs fisicamente a passar por todo o sofrimento da cruz e da ira de Deus, como o interior dele, o coração dele, as intenções dele, as emoções dele, a disposição dele, o interesse dele, tudo foi espontâneo. Sabe lá o que é isso? Gente, olha só, quando tu te propõe fazer alguma coisa, né, que tu tem, vou ir lá em tal lugar, vou ir lá ajudar essa pessoa, vou dar uma cesta básica, vou ajudar alguém, enfim, algo assim físico. Mas o que conta para Deus? Por que o sacrifício de Cristo foi tão eficaz e tão perfeito? Que nos deu essa salvação eterna que jamais se pode perder. Tudo isso dentro do contexto. Por quê? Porque Cristo não só fez isso fisicamente. Dentro dele, ele também fez. A intenção dele era fazer isso. Ele tinha essa intenção, ele tinha essa disposição, ele tinha esse interesse. Tudo, a obra foi completa, não foi só uma obra física, como a gente que vai lá, mas tudo bem, eu vou lá ajudar aquela pessoa, mas dentro de mim, será que eu quero ir mesmo? Mas eu poderia usar esse tempo para fazer outra coisa, eu tenho que ir, tudo com pressa, tudo, não, eu tenho que fazer, não, sabe? Não, então essa obra para Deus não tem valor. Tu pode até ir lá e ajudar, fazer aquilo que tu te propôs, mas dentro de ti, as intenções, as motivações, Deus não aceitou, então a obra não foi completa. Então é uma obra, um trapo de imundícia. Para uma pessoa que não é filha, um trapo de imundícia. Para uma pessoa que é regenerada, não valeu essa obra. Obra de... Como diz lá, no dia que nós vamos estar diante do julgamento de Jesus, obra de palha e de feno, sem valor. Porque a obra, para ser aceita por Deus, ela tem que ser completa, física e dentro. O que eu faço por fora tem que estar dentro igual. Eu tô fazendo porque eu quero fazer, por amor. Eu tô fazendo realmente por gratidão. Eu tô fazendo realmente, essa é a minha motivação. É agradar a Deus, é ajudar o meu próximo. Então, a cruz de Cristo foi isso. Não foi só o físico. Tudo dentro dele era correto. A motivação era correta, o amor era sincero. Ele queria fazer e ele fez. Gente. A cruz é linda, o nosso Senhor é perfeito. E sabe lá que a promessa dessa salvação é que a gente um dia vai ser perfeito como ele, gente. É isso, essa é a maior promessa que existe na Bíblia pra gente, como filho de Deus. Vamos ser perfeitos como Cristo é. E vamos poder ver a glória de Deus como ele é, estar perto dele, porque Deus é a nossa maior recompensa. Gente, meu Deus do céu, quem é capaz de conquistar uma coisa como essa? Só Cristo, e nos dá de graça, de presente, e pela fé a gente se aferra a essa graça e fica firme. Meu Deus do céu, aí ele vem e fala, então, né, dificilmente alguém morreria por um justo, mas acontece, mas morrer por pecadores, por injustos, pois Cristo fez isso, quando a gente ainda era pecador, e ele vem e fala assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, tá vendo? Por um justo
É difícil que alguém morra, mas pode ser que aconteça, mas é difícil. Mas o que era impossível, Cristo fez. Morreu por pecador. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Tá vendo? Tu que é pecador. Tu que é pecador. Eu digo, pecador todos somos, mas eu digo tu que não é nascido de Deus, tu que ainda não vive para a glória de Deus. Não importa o teu pecado. Não importa o teu pecado do passado, do presente, os do futuro. Lembra? Quando Cristo morreu, ele morreu pelos pecados do futuro, porque ninguém era nascido aqui ainda, né? Então ele já morreu lá atrás pelo futuro todo. Então não importa o teu pecado, não importa o que tu tá vivendo aí, não importa. Ele morreu por ti, tu ainda estando aí. Ele morreu para te perdoar desse pecado. A única coisa que tu precisa é crer. É crer e aceitar esse presente de graça que ele te dá. Não importa. Outro dia eu tava falando com alguém sobre salvação. Tu tem que crer para ser salvo. Ele fala, não, eu preciso abandonar o meu pecado para ser salvo. Eu falei, não. Se todo mundo pensar que tem que abandonar pecado para ser salvo, ninguém vai ser salvo, porque esse não é o meio. Ele não disse abandona pecado e eu vou te salvar. Não, ele disse eu te tirei do inferno quando tu ainda era pecador. Essa é a glória da salvação. Isso é o que dá glória a Deus. Esse amor, essa misericórdia dele a pecadores que não mereciam nada. Porque se eu fosse bom e ele me salvasse, não seria dado glória a ele, porque eu mereceria a salvação e a gente não merece, por isso que a glória é toda para ele. Então ele fala, mas Deus prova o seu amor. Olha só como que ele prova o amor dele por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, ele foi lá e nos salvou. Tá vendo? Ele prova o amor dele. Não seria uma prova de amor se primeiro ele mandasse abandona pecado, abandona, deixa isso, deixa aquilo, faz isso, me agrada, me busca, me adora, deixa isso, aí eu vou te salvar. Ah, daí não é amor, daí é merecimento. Ah, que amor é esse? Tu tá me obrigando a fazer um monte de coisa. Então não é, então eu mereço que tu me ame, eu mereço que tu me salve, se eu tô deixando tudo. Então isso é o que o falso evangelho ensina. E Deus falou, Deus provou o amor dele, o contrário. Deus provou o amor dele, o contrário. Antes de eu abandonar pecado, porque eu nem podia, estava morto. Lá no meu pecado, ele foi lá e me salvou. Ele provou o amor dele, por quê? Porque dificilmente alguém morre por alguém que é justo. Mas ele provou o amor dele porque ele morreu por um bando de pecador. Tá dando pra entender? Eu não sei nem mais como explicar. Logo, muito mais agora, sendo justificados, né, sendo salvos pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira é essa? Se ele já nos justificou, se ele já nos salvou, ele assumiu a ira de Deus na cruz no nosso lugar. Então agora muito mais, agora que nós já somos salvos, ele já nos justificou por tudo que Cristo fez e nós colocamos a fé e confiamos. Agora nós somos salvos da ira do inferno. Nós somos salvos da grande tribulação que vai vir. Nós não podemos mais perder a salvação e cair de novo na condenação da ira de Deus. Se Cristo já pagou pelo pecado, nós não podemos pagar pelo mesmo pecado duas vezes? Se um culpado, se uma pessoa foi condenada a 30 anos por um assassinato, ela foi lá e cumpriu os 30 anos, quando ela sair da cadeia, ela não pode, o juiz não pode falar para ela, volta para a cadeia para cumprir de novo. Não, já cumpri. Ela não pode pagar duas vezes pelo mesmo pecado. Então, Cristo já pagou e já condenou o meu e o teu pecado, não importa qual seja, ou quantos foram. Não podemos agora nós voltar a pagar por ele. Tá dando para entender? Então,
Nós já fomos justificados, nós já fomos salvos, então agora nós não podemos cair na condenação da ira de Deus novamente. Nós não podemos mais cair na condenação da ira de Deus que vai cair no período da grande tribulação. Tá vendo? Aqui é mais uma razão para dizer como a igreja não passa pela grande tribulação. Nós não podemos agora mais cair sobre a ira de Deus que vai cair no mundo, né? Da grande tribulação. E muito menos da ira de Deus, que é a condenação eterna no inferno e no lago de fogo. Não, já estamos livres disso, já fomos justificados. Olha só, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, olha só, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha só, se quando a gente ainda era inimigo, nós somos salvos através da morte de Jesus na cruz, agora que já somos filhos, já somos salvos, justificados, como que a gente vai ser condenado? Vamos perder a salvação de novo? Impossível. Impossível. Impossível perder e ir pro inferno. Não tem como. Gente, não existe perda de salvação. Salvação, ou tu é salvo e salvo para sempre, ou tu nunca foi salvo. Não existe. A palavra perda de salvação ou perda do Espírito Santo não existe. Ela não está na Bíblia, em lugar nenhum. Existem versículos fora de contextos que os falsos mestres pegam para escravizar. Porque, em primeiro lugar, nem eles não entendem. Eles não são salvos e eles nunca entenderam o Evangelho, nunca entenderam isso aqui, nunca entenderam a justiça de Deus, nunca entenderam a justificação, nunca entenderam a cruz de Cristo. Nunca entenderam. Até fechei a Bíblia sem querer. Nunca. Por isso que eles usam isso para escravizar as pessoas, para fazer as pessoas ficarem sempre com medo. Não, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer, eu tenho que dar, eu tenho que sacrificar, eu tenho que ofertar, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, pela minha família, pro diabo não tocar. E assim elas vão manipulando a mente das pessoas, falando que elas podem perder o Espírito Santo, que elas podem perder a salvação. Pelo amor de Deus! Cegos, hipócritas que não entram no reino de Deus e nem deixam outros entrarem. Assim Jesus chama essas pessoas que tentam manipular e colocar medo nas pessoas e dizer que o Espírito Santo se perde ou a salvação se perde. Só uma pessoa que nunca entendeu o Evangelho, nunca entendeu a cruz, nunca entendeu o amor de Deus, pode dizer que salvação se perde. Essa palavra não existe, não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Pegam versículos soltos para inventar um monte de bobagem, para manipular por interesse próprio. Volta lá para Romanos. Não se perde salvação. Se quando a gente era inimigo, Deus nos salvou, agora que a gente é filho, vocês conseguem entender, gente? Se eu era inimiga, Deus me salvou. Agora que eu sou filha, Ele vai me condenar por um pecado, por uma falha? Não, Ele vai me disciplinar. Isso sim. Filho não escapa de disciplina. Não é o que fala lá em Hebreus? Ora, se sois filhos, estáis sujeitos à disciplina. Se não está sendo disciplinado, é porque não é filho, é bastardo. Então não confunda, não existe perda de salvação, existe disciplina. Pai açoita o filho que ama. Pai corrige, disciplina o filho que ama. Não é assim no nosso mundo? Pais pecadores, mas dentro da autoridade que eles têm de pai. Eu digo pais pecadores, eu digo no sentido, né, humano. Na autoridade que eles têm, eles não disciplinam os filhos porque por amor, porque querem o bem. Deus é igual. Deus é igual. E a disciplina de Deus é dura. Só quem já passou pela disciplina de Deus sabe. Ah, meu Deus, como dói. Mas é uma dor que no final de tudo, é um alívio. Porque não importa. Meu pai me ama. Meu pai não me odeia. Ele me odiava antes.
Quando eu era inimiga dele, ele me odiava, mas mesmo me odiando e odiando o meu pecado, ele criou um plano para me salvar. Então, antes eu era inimiga, ele me salvou, agora que eu sou filha, vocês acham que ele vai me jogar no lago de fogo e enxofre, na ira dele? Pelo amor de Deus, gente, salvação não se perde. E ainda a gente vai ver muita coisa, muita coisa. E eu espero que todos os próximos vídeos que a gente for falando de salvação que não se perde, vocês já venham ter começado a colocar a cabeça para funcionar. Começar a entender melhor. Estando agora já reconciliados, seremos salvos pela vida dele, pela vida de Jesus. Agora que nós somos salvos, reconciliados, já somos amigos de Deus, filhos, adotados por ele, já fazemos parte da família dele, o espírito dele já está dentro da gente. Como que ele vai nos condenar? Não, a gente vai continuar sendo salvo todos os dias, que na verdade é a salvação a salvação do pecado, né? No dia da nossa justificação, nós fomos salvos. No dia da nossa salvação, nós fomos salvos da condenação do pecado, né? O pecado gera a morte eterna. Então, no dia que nós nascemos de novo, fomos salvos da condenação do pecado. No decorrer da nossa vida espiritual, né? Na santificação, conversão, crescimento, nós estamos sendo salvos do pecado, né, do pecado que nos assedia, que está ao nosso redor como leão nos rugindo ao nosso redor, querendo devorar. Então a gente vai estar sendo salvo do pecado todos os dias, porque agora eu posso dizer não para o pecado, com a ajuda do Espírito Santo, não eu, com a força do meu braço, jamais, com a ajuda do Espírito Santo. Então eu sou salvo todos os dias, por causa da vida de Cristo perfeita que ele teve. Então agora o Espírito Santo me ajuda, ele roga por mim, até quando eu não sei orar, ele roga ao Pai por mim, porque eu não sei orar, eu não sei clamar, eu não sei pedir. O Espírito Santo me exorta, me corrige, me ensina, olha, não vai por aí, que tu vai quebrar a cara, não, então eu posso dizer não pro pecado. Tudo o Espírito Santo que faz, a gente só tá ali confirmando aquilo que ele mesmo, né, nos dirige. Claro, para isso é necessário uma boa comunhão com Deus, porque senão a gente peca, a gente entristece o Espírito Santo, a gente desagrada, a gente pode apagar o Espírito Santo, perder jamais. Mas a gente entristece por causa da nossa negligência, por isso a importância de a gente estar na Bíblia todos os dias, nos alimentando. E a gente vai ser salvo da presença do pecado quando a gente estiver na glória, porque daí o pecado não vai, porque hoje ainda o pecado é presente na nossa vida, na nossa carne, no mundo que a gente vive. Então a gente é salvo pela vida de Cristo todos os dias do pecado, quando a gente diz não para o pecado, todos os dias estamos sendo salvos do pecado. E vamos ser salvos da presença total e completa do pecado na morte. A morte, por isso a morte de um cristão é gloriosa. Gente, morrer para um cristão é a maior bênção que pode existir, porque nós vamos ser livres do pecado para sempre nesse dia, e principalmente porque a gente vai se encontrar com Jesus, né? Então, todas essas ordens, essas fases da salvação, essa ordenzinha aí, toda a gente vai ver bastante na santificação, tá? Só uma introduçãozinha aí para vocês entenderem um pouco. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Olha só, e não apenas isso, Paulo já falou tanta coisa que a gente já ganhou de Deus: graça, fé, dom, salvação, justificação, uma ficha limpa, tudo que a gente pode ter, termos paz com Deus, a nossa alma viver em paz, sermos reconciliados. Éramos inimigos, agora somos amigos, somos filhos, adotados, herdeiros. A gente vai ler isso daqui a pouco. E Paulo ainda fala assim, e não apenas isso. Tem mais, Paulo? Tem. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Olha só, a gente se gloria
em Deus. A gente tem... Ai, gente, me falta palavras para explicar. A gente se gloria na esperança de ver a Deus, de ver a Cristo. A gente se gloria em Deus porque Ele nos deu Cristo. Ele nos deu Cristo para nos salvar. Gente, Deus nos deu Jesus, o Filho amado dele. O Filho amado dele. Ele nos deu Ele. Então a gente é grato a Deus. A gente se gloria em Deus pela vida perfeita que Jesus viveu no nosso lugar, pela salvação perfeita que Ele nos deu. Ele nos deu por todo o sofrimento que Ele passou no nosso lugar. Ele nos deu tudo isso por amor. Então a gente se gloria em Deus por causa de Jesus. Esse Cristo que nos deu essa... Cristo me pegou pela mão, pegou a mão de Deus e falou: Pai, tá aqui. Cristo nos reconciliou com Deus. Cristo nos deu Deus. Deus, olha só, Paulo está dizendo, e não apenas tudo isso. Estou dizendo para vocês que Deus deu Jesus pra gente. E Jesus, por sua vez, nos deu para Deus. Quer melhores mãos? Tu quer estar em melhores mãos do que na mão desses dois e do Espírito Santo ainda? E é Ele, o Espírito Santo, que está nos carregando nesse mundo até a gente morrer, até Jesus voltar. Sabe lá o que é isso? Paulo termina tudo resumindo. Espera, entendam de uma vez por tudo que o resultado da justificação, da salvação, que é eterna e que não tem como perder, é simplesmente porque Deus deu a gente para Jesus e Jesus nos devolve para Deus agora justificados. Porque Ele nos amou quando a gente era pecador, podre. Cristo veio e pegou esse bando de gente podre e deixou a gente lindo, perfeito, perfumadinho, aroma suave, igualzinho dele. Nosso Jesus deve cheirar lindo. E Ele nos deixou limpa, linda como Ele. Falou: Pai, agora eu tô aqui, toma. Nossa, meu filho, tu fez tudo isso com aquele bando de gente pecador. Pois é, Pai, fiz. Por amor a ti e por amor a eles. É isso. É isso que tá escrito aqui. E que tá na tua Bíblia também. Tá vendo por que filho não pode perder salvação? Porque é uma obra completa. Uma obra decidida desde antes da fundação do mundo pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Não se perde. Nunca se perde. Ou se tem, ou nunca se teve. Então, pra gente terminar, só pra ler mais um versículozinho, lá em Tito capítulo 3, só pra gente terminar, se é que ainda tem uma coisa mais pra complementar depois de tudo isso, né? Mas eu sempre gosto, né? Gente, eu gosto de mostrar pra vocês na Bíblia tudo, porque se a Bíblia não convencer vocês, aí não sei mesmo o que dá pra fazer, né? Nada. Fala assim, né? A salvação pela graça leva a boas obras, né? Então aqui é Paulo falando pra Tito. Mas a gente vai falar, não vamos focar nas obras, mas vamos focar na justificação. Aí ele fala assim: quando porém, no versículo 4, quando porém se manifestou a bondade, né, a benignidade, que é uma bondade além, extrema, né, de Deus, quando porém se manifestou essa bondade de Deus,
nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, e juro que está escrito aí na Bíblia de vocês, e para qualquer um ler, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aquilo que eu falei para vocês no vídeo anterior e nesse. No dia do novo nascimento, o Espírito Santo vem quando a gente está ouvindo o Evangelho e começa a entrar e vai regenerando. A palavra entra, né, para limpar, para abrir o ouvido que tá sujo, cheio de cera. Quando a gente vai limpar o ouvido, vocês já foram? Que eles pegam uma seringuinha e enchem d'água e faz assim, chega a dar um treco assim, parece que aí tu ouve tudo, chega até doer de tanto que tu ouve, tem que falar baixo. Assim, o lavar regenerador do Espírito Santo vem com o Evangelho, a palavra entra, a palavra faz isso, essa limpeza da cera do ouvido, né? Aí o Espírito Santo entra ali e vai entrando, vai direto na alma, no coração e na mente, tudo vai mudando. Então, pois é. Então, Ele nos salvou pela sua misericórdia, por esse lavar regenerador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O Espírito Santo só entrou na nossa vida, só veio, Deus só derramou o Espírito Santo na nossa vida por causa de Jesus e da obra dele na cruz. Só por isso, por causa da justiça de Cristo na cruz, que ele conquistou na cruz. Tá? Então ele vem e fala assim, que ele derramou total Jesus, nosso Salvador, a fim de que, ó a palavrinha, justificados pela graça, viu que a gente leu ali em cima? Não por obras de justiça fomos salvos, pela misericórdia. Aí ele vem e repete, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, Cristo, Deus, nos salva pela graça, não por obras de justiça praticadas por nós. Mas claro que isso Paulo não poderia ser. Não por obras de justiça praticadas por nós. Zero obras. Mas por intermédio de Cristo. Para que venhamos ser justificados por esta graça, ou seja, salvos por esta graça. Para quê? Para sermos herdeiros. Herdeiros de Deus junto com Cristo. A fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Olha o que eu tô falando para vocês, salvação não se perde, é eterna, é eterna. Herdeiro não perde o pai, herdeiro não perde a herança, herdeiro não perde salvação. Filhos de Deus não perdem o pai, filhos de Deus não perdem a salvação. Porque nós não fizemos nada para conquistar ela. Ele já nos deu. De graça, quando a gente era podre, ele foi lá e resgatou a gente. Agora que a gente é filho, ele vai, não quero mais. Joga no lixo de novo. Jamais. Jamais. É isso que a Bíblia mostra pra gente desde Gênesis, gente. Deus não poderia ter jogado Eva e Adão no pó de novo? Ai, não quero mais. Essa raça humana caída, pecadora. Poção que volte pro pó e a alma vá pro inferno. Ele não podia ter feito isso. Ai, meu Deus. Aí ele vai lá e fala: não, Eva, da tua descendência vai vir, a tua semente vai vir o Salvador do mundo. Gênesis 3:15. Ele poderia ter acabado com tudo lá. Ele não fez. Ele te resgatou quando tu estava em delitos e pecados.
Por que que agora que tu foi justificado ele vai te mandar de volta pra basura, pro lixo? Pro inferno? Não. Não, filho de Deus. Descansa. Tu é herdeiro desse pai. Isso não significa que tu pode viver no pecado, porque se tu pensar assim é porque tu não é filho. E não significa que se tu der um resbalão, ele não vai te arrancar as orelhas fora. Ele vai. E vai doer. E vai doer. Vai. Eu juro que dói. Eu juro que dói. Mas é uma dor que passa porque não é uma dor vingativa. É uma dor disciplinativa. É uma dor por amor. Porque o nosso Pai nos ama. E graças a Deus que Ele nos disciplina. Porque prova o amor dele. Porque se ele não disciplinar é porque a gente não é filho. Por isso que quando tu vê esses pecadores que vivem tanto tempo, né? Tanto tempo que nunca acontece nada, não são filhos. Pastores, líderes, bispos, líderes de igrejas. Olha como Deus é com a gente. Essa obra do Espírito Santo. Porque se não fosse do Espírito Santo já teríamos sido destruídos. E tu vê que a pessoa de Deus não tem nada. Que a pessoa é um falso profeta. E são pessoas que vivem no pecado. Aparentam uma santidade, vivem no pecado. Sabe por que nunca nada acontece? E até engana muitos, porque pensa, não, ó, Deus é com ele mesmo, Deus é com essa pessoa, porque olha como cresce, olha como desenvolve, olha tanta luta que já passou e continua. Sabe por que não acontece nada? Porque é bastardo. É bastardo. Deus só disciplina filhos. O dia em que essas pessoas caírem na mão de Deus, vai chegar, o dia vai chegar. Mas é só pra tu entender porque que às vezes tu olha pra pessoa, faz tanta coisa errada, ou então aqueles que fingem que são bonzinhos, mas que não acontece nada, é porque são bastardos. Deus não disciplina bastardo, Deus disciplina filhos. Mas esses bastardos um dia vão cair nas mãos de Deus. E aí a vingança é de Deus, e daí muitos vão dizer Senhor, Senhor, né? Então, aí Paulo termina falando assim, ó. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Então daí aqui Paulo está dizendo que quem é salvo vai fazer boas obras, né? E ele quer que Tito, porque ele está dando uma orientação para Tito aqui, para que Tito ensine isso. Ensina, fiel é essa palavra, Tito. Nós fomos salvos pela graça, unicamente pela obra de Cristo na cruz, fomos justificados pelo que ele fez. Agora que nós somos salvos, somos herdeiros de Deus. Vivamos nessa esperança, nessa alegria que um dia vamos nos parecer a Cristo, um dia vamos ser livres desse mundo de pecado, um dia vamos estar diante da glória de Deus e vamos viver com Ele para toda a eternidade. Se animem, exortem-se, animem-se, fala isso para os outros filhos de Deus, para que todos se animem a fazer boas obras. Inclusive, uma das maiores obras, ensinar a verdade, pregar a verdade. Tá dando para entender? As recompensas. Olha só, lá em cima fala, ó, o glorioso benefício da graça salvadora de Cristo. Não é disso que a gente está falando? Do resultado, dos benefícios da salvação, da justificação, da obra de Cristo realizada na cruz? Ai, meus amores, vamos terminar por aqui. Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, para que vocês que são filhos de Deus vivam em paz, e que não só vivam em paz, mas que caminhem nas boas obras, na prática das boas obras, né? Porque essa é a nossa obrigação, nosso chamado, dar exemplo, ser testemunho. Não podemos cair no exemplo de Israel, que Deus foi lá e criou um povo, fez um povo da nação para Israel ser uma nação exemplo, e eles fizeram tudo errado. Filho de Deus não vive como os filhos do diabo. Filho de Deus não se acomoda, cruza os braços, Deus salva para sempre, então agora eu não preciso fazer mais nada, se eu pecar, Deus me perdoa.
Tu, melhor do que ninguém, deveria saber que não é assim que funciona a coisa. Não é assim. Até porque filho nem pensa desse jeito, né? Mas nós não podemos nos acomodar, nós temos que fazer a nossa parte, inclusive sofrer por Cristo. Porque é um dos benefícios, né? Ai, eu não quero sofrer por Cristo. Bem-aventurado aquele que sofre por amor de Jesus. E ele falou que a gente vai. Cedo ou tarde a gente vai sofrer por amor a ele. Sim ou sim. E isso é bênção, isso é resultado da salvação. Sofrer por Cristo, porque isso vai nos gerar mais experiência, vai nos gerar mais esperança, vai nos gerar mais glória quando estivermos diante dele, mais galardão, mais experiência, para quando estivermos com ele, governar com ele. Tudo coopera para o bem, até o que não é bom aos nossos olhos, na verdade é muito bom. Claro, a gente tem que pedir para Deus ajudar a gente, né? Para isso o Espírito Santo tá aí, para aguentar. Ai, mas vale a pena. Então, meus amores, filho não perde salvação. Mas esses são só os primeiros vídeos. A gente vai falar ainda muito sobre isso, em vários outros versículos bem conhecidos aí, para mostrar isso para vocês lindamente, porque a palavra de Deus, como Paulo disse, fiel é esta palavra. Então a gente tem que ensinar essa palavra que é fiel. Tá bom? Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e a gente volta aí. Eu acho que agora sim eu volto com Romanos, não vou falar o versículo, um texto lindo da Bíblia, mas no próximo a gente fala. Deus abençoe vocês e até a próxima.